Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados também. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse momento doutrinário, que é um momento deveras especial para todos nós que estamos em processo de evolução. Tanto os que estão presentes aqui na casa, no Jorge Olímpio, os amigos que estão nos acompanhando pela internet, que possamos estar vinculados com a mesma proposta, o mesmo pensamento. Como já dizia o Mestre Jesus, onde estiverem dois ou mais reunidos, com certeza eu estarei presente. Então Jesus nunca falou algo que não cumprisse. É o nosso Mestre, o nosso modelo e o nosso guia. E as reflexões da casa, como eu dizia a Leide, conheci a casa virtualmente. Nesse processo de 2020 para cá, que todos nós passamos e estamos passando ainda, Mas chega um dia da gente conhecer fisicamente. Como alguns outros também, eu conheci o Consolador, que eu não conhecia onde estava, lá em Brotas, a casa de Emanuel no Barbalho, que eu já não ia lá há muito tempo, voltei recentemente, a semana passada, e hoje estamos aqui no Jorge Olímpio, para falar de um tema deveras interessante, que é confia sempre em Deus. Todos nós aqui confiamos em Deus? Sim, Com certeza. Caso contrário, talvez nós não estivéssemos aqui agora. Então, essa confiança em Deus é uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles em uma obra chamada Lições para a Felicidade. E Joana, nessa obra, ela abre com a questão do Livro dos Espíritos, que é o carro-chefe da doutrina, como nós sabemos, Quer conhecer a doutrina espírita? Começamos pelo Livro dos Espíritos. E ela pegou uma pergunta dessa obra para poder iniciar o desdobramento do texto. Kardec perguntou aos espíritos, à equipe, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira sofrer? O que é que dirige o espírito na escolha das provas que ele quer passar? Quem são os espíritos? Nós. Quando estamos no plano espiritual, que já temos condições de escolher, nós escolhemos, juntamente com os nossos mentores, as situações que nós precisamos passar. Mas não é tudo nos detalhes, são nas características gerais. E os Espíritos responderam o seguinte: ele próprio escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, que eu leve à expiação desta e progredir mais depressa. Uns impõem a si mesmo uma vida de miséria, de privações e de decepções. E outros preferem trabalhar no bem para não sofrer. Então, aqui no plano material, Allan Kardec teve a oportunidade de também perguntar por que os espíritos não escolhem provas fáceis. E eles disseram, sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui encarnados, a ilusão é uma. Mas quando a gente está no plano espiritual dos desencarnados, fora da matéria, a consciência se amplia de tal maneira que a gente já não deixa mais o véu aparecer. Todos nós que aqui estamos nos ouvindo nesse instante, que estamos utilizando um corpo físico, matéria, a energia condensada, passamos por um processo que se chama reencarnação. Esse processo acontece do plano espiritual dos desencarnados para o plano material onde nós estamos. Mas nenhum de nós estamos aqui ao léu nem à deriva, porque existe um grupo de espíritos que estão ligados a nós, nossos espíritos familiares, que coordenam essa nossa existência de agora, porque conhecem muito bem quais são as nossas necessidades desta encarnação. Todos os espíritos passamos por uma programação. Não é uma determinação. Porque temos o livre-arbítrio, podemos fazer ou não fazer. E aí os espíritos responderam, alguns se impõem a si mesmo uma vida de miséria, de decepções, de queixas e lamentações. Quem não conhece pessoas aqui que muitas vezes, e às vezes na nossa própria família, só vive se queixando,
no dia a dia. Amanheceu, queixa. Está chovendo, se queixa. Está fazendo sol, se queixa. Não choveu, se queixa. Tem, se queixa. Não tem. Então isso ainda é muito comum. No meio e nível que nós estamos, né? Nós estamos no segundo degrau da evolução espiritual. Espíritos em expiações e provas. Então quem está em expiações e provas somos nós, os espíritos. O planeta por si só é matéria densa, energia organizada, que recebe de nós as nossas influenciações sentimentais, emocionais, físicas, psíquicas, perispirituais. Tudo isso vai para o cosmos do planeta Terra. Então nós vivemos assim, interligados uns com os outros. E Joana começa no desenvolvimento desse capítulo, nos dizendo assim, que muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação dificílima de sofrimento, pode acontecer que a primeira ideia é dizer, meu Deus, será que Deus me abandonou? Que está difícil. Nós conversávamos aqui no início. O ano de 2019, 2020, para a humanidade do planeta Terra, foi o grande boom de chamada dos espíritos para que nós possamos despertar, confiar nas leis divinas e acertar o passo. Costumo sempre dizer, nós víamos os orientais, nossos irmãos lá do Oriente, usando máscaras por uma gripe, por um resfriado, ele tinha um hábito, por uma febre, higiene. Nos filmes a gente via, né? Que maravilha, está lá a máscara. Quem de nós iríamos imaginar que um dia a máscara estaria aqui conosco? E ainda está até os dias atuais. Porque aconteceu o quê? Um grande flagelo destruidor, que o livro dos Espíritos nos orienta, que de vez em quando nós da humanidade passamos por esses flagelos, porque nós estamos ainda num processo muito lento. Nós estamos ainda perdendo tempo em fazer o nosso processo de evolução espiritual. Aí acontecem os flagelos para poder dar um impulso à humanidade para que nós começássemos a renovar as nossas atitudes. Mas Deus nunca abandonou, não abandona e jamais abandonará as suas criaturas. Por isso que o título é Confia sempre em Deus. Porque muitas pessoas, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só quando acontecem coisas boas na nossa visão, que às vezes não é tão boa assim, que as consequências que virão depois podem ser desastrosas. Aí vem a obra O Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Por que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é sobre Deus? Allan Kardec nos conta, antes dele desencarnar, no livro que ele estava preparando para lançar, que não teve tempo, que se chamou Obras Póstumas, em 1890, que no momento dele organizar todo o material que os Espíritos trouxeram, ele ficou em dúvida, porque eles falavam de Deus, falavam de reencarnação, falavam de vida espiritual, falavam de obsessão, falavam de mediunidade, falavam de leis. Eu disse, e agora, como é que eu começo? Em caderno diante dele. Mas ele lembrou também que os Espíritos disseram, quando o Senhor tiver dúvida, não esqueça que ninguém está sozinho. Nós não somos apenas um, nós somos uma equipe, uma pleiade de espíritos, que estamos na Terra nesse momento, sob a orientação de Jesus, para trazer essa doutrina para a humanidade. Quando precisar, ore, que nós estaremos presentes. E aí ele lembrou e fez uma oração. Orou pedindo aos Espíritos que aclarasse a mente dele para começar a obra da codificação. E ele nos conta que ouviu uma voz interna dizendo assim, a humanidade tem sede de Deus, porque o materialismo está campeando. As pessoas estavam definindo sua vida pelo materialismo apenas. Viver, construir coisas materiais, porque depois não existe mais nada. E aí ele despertou. Já sei, vou começar falando sobre Deus.
coletou todas as questões que foram feitas, que os Espíritos responderam, e colocou justamente na primeira parte do Livro dos Espíritos. É por isso que a primeira pergunta é: o que é Deus? Repare, ele não perguntou quem é, quem chegou aí, porque quem é personagem, quem é espírito, e Deus não é espírito, não é personagem. E eles responderam: Deus é a causa suprema, inteligente do universo. É a causa de tudo que existe, é a primeira e única. Então nós, espíritos, somos oriundos desse Criador, desse Pai, quando vem Jesus através do Evangelho e diz para os discípulos, quando eles pedem: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse: meus amigos, meus filhos, meus irmãos, quando orardes, dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, dizendo que o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, é porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. É o único sentimento espiritual que vai prevalecer entre nós, é o amor fraterno, porque somos centelhas de Deus em expansão. E aí todos nós aqui conhecemos o Pai Nosso, porque aprendemos desde pequeno. Estivéssemos nós em que religião for, é considerado a oração universal para os cristãos, o Pai Nosso. E quando nós oramos o Pai Nosso, é porque nós confiamos na providência desse Pai, que cria leis imutáveis para manter toda a natureza. E ela diz assim: não se assuste pensando que nos momentos difíceis o Pai lhe abandonou, porque o Pai não abandona os pássaros, não abandona os peixes, não abandona os lírios dos campos, quanto mais nós, que somos seres inteligentes do universo. E ele pergunta: o que é o Espírito? Ele disse: o Espírito é o ser inteligente do universo. E o que é Deus? É a causa de tudo que existe. Deus, criador e mantenedor da vida, cria apenas o princípio material e o princípio espiritual. Espírito e matéria. O princípio material deu origem à matéria que a gente conhece e matéria que a gente ainda não conhece, porque não existe vida somente na Terra. E nós já sabemos disso. Que o próprio Jesus, há mais de 20 séculos, afirmou dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas existe uma outra parte de espíritos que não crê, não consegue entender que fora da Terra também existem outras expressões de vida e os outros planetas criados por Deus também para colocar espíritos para evoluir. Então há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então essas moradas são materiais. E o princípio espiritual é que dá origem a nós, os seres inteligentes da criação. Não é a primeira encarnação que nós estamos aqui, nem é a última. Não é a primeira porque nós já estamos avançados em muita coisa. Estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Depois, antes do mundo de expiações e provas, os mundos primitivos, que nós já passamos. Mas até chegar no mundo de regeneração, temos que fazer muita coisa. E repetindo, não é por causa do planeta que nós, a humanidade, estamos assim, em sofrimento, em guerra, em disputa, em busca de coisas materiais, deixando o espiritual para depois, para amanhã. Mas quem garante que vai chegar o amanhã? É porque do nosso nível ainda de preferências e de descobertas. Então, aí eu digo assim, quanto período nesse período de 2020 nós clamamos por Deus? Nós chamamos por Jesus? Quantas preces? Quantos evangelhos nos lares, mesmo virtualmente, porque a situação estava difícil? Quantos espíritos desencarnaram, chamados desencarnes coletivos, através da pandemia? Mas nem por isso nós vamos perder a confiança em Deus.
Confia sempre em Deus, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Aqueles que não estão conosco agora, na nossa visão material, eles estão num outro plano que a nossa visão material não alcança, mas nenhum deles deixaram de existir. Os que foram pela pandemia, os que estão indo por outros tipos de doença do corpo físico, porque o corpo físico é matéria, tem propriedades, se desagrega, perde a vitalidade e nós espíritos deixamos esse corpo, porque espírito não habita corpo sem vida. Tudo isso está escrito na lei de Deus. Quando Kardec pergunta para os espíritos, e onde está escrita a lei de Deus? O que é que eles respondem? Que a lei de Deus está na consciência do ser. Ou seja, todos nós espíritos sabemos qual é a nossa destinação. Criados simples e ignorantes, simples porque não tínhamos conhecimento qual seria a nossa destinação. E nós ignorávamos. Mas ao longo da caminhada, da trajetória, nós fomos enriquecendo a nossa condição espiritual. Começamos a desenvolver o que já tem em nós, que é a centelha de Deus, como razão, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, sentimento, emoção, e tomamos consciência de nós próprios. A partir daí, só habitamos um corpo hominal, a aparência é essa. E eles dizem, em outros mundos, a forma é a mesma. O que varia é o nível evolutivo do morador. E quem é o morador? Somos nós. Então, nessa escola aqui, chamada Planeta Terra, que só tem um educador por excelência, que se chama Jesus de Nazaré, estamos todos sob a assistência dele. Lembra que ele disse em determinado momento no Evangelho, eu e o Pai somos um. O que levou algumas pessoas a crerem que Jesus é o próprio Deus. E nós já sabemos que não. Jesus é um espírito, o mais evoluído no planeta Terra. Mas que não impede de nos outros orbes mais avançados, mais evoluídos, ter espíritos bem mais evoluídos. E disse, toda ovelha que o Pai me confiou, nenhuma delas vai se perder. Quem são essas ovelhas? Nós. Somos nós, com certeza. Por isso que nós precisamos confiar. Não é somente crer, não. Que a gente amanhece de manhã cedo crendo, lá para meio-dia pode ser que a gente não creia mais. Quando chegar de tarde, a gente nem se lembra mais do que foi que a gente estava discutindo. Mas quando a gente começa a saber, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entre crer e saber, tem uma grande diferença. É por isso que nós, os centros espíritas, estudamos doutrina espírita, para que a gente saiba o que é que a gente quer da vida. Eu sempre conto que quando eu cheguei no Instituto Kardecista da Bahia, eu sempre tive sede de conhecimento, que eu tinha N interrogações. E muita coisa não me respondia. Primeiro, por que é que todo mundo não morre da mesma forma? Por que é que existe desastre, assassinato, uns demoram mais, outros demoram menos, uns já nascem mortos? Tudo isso eu questionava e ninguém me respondia. Até que um dia eu soube que existia um curso básico de espiritismo, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu disse, é nessa que eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu preenchi a ficha, tinha uma pergunta que dizia assim, o que é que você pretende com esse curso? Tornar-se espírita, conhecer sobre a vida, esclarecer sobre a vida e a morte? Essa tornar-se espírita jamais eu colocaria. Porque se eu não sei o que é, como é que eu vou me querer me tornar espírita? Eu disse, eu quero conhecer sobre a vida. Eu quero ter as respostas a qual eu estou buscando. É por isso que nós estudamos, para a gente saber, para a gente compreender, para a gente ajudar outros que têm dificuldade também no esclarecimento. E aí as pessoas passam a confiar, não porque fulano, ciclano ou beltrano disse, é porque eu sei, eu estou usando a razão, eu estou usando a vontade, eu estou usando o livre-arbítrio para poder eu caminhar na vida. E aí chega a doutrina para nos esclarecer, e por que se Deus existe,
Se Deus é Pai, se Deus é tão bom, por que tanto sofrimento na terra? Por que é que eu sofro? Por que é que minha família sofre? Por que é que uma criança sofre? Ela desconfia sempre em Deus, porque nos aparentes percalços do dia a dia existem situações anteriores que foram geradas pelo próprio Espírito, que só a reencarnação pode esclarecer e pode fortalecer. Já viu o diferencial da doutrina com outras doutrinas? Porque nem todo mundo é obrigado a crer em tudo. E alguns mesmo é porque não consegue ainda. Alguns só conseguem enxergar o planeta Terra e para expandir fica difícil. Nós lembramos como era no passado. Aqueles que diziam que a Terra não estava no centro do universo, muitos foram queimados vivos. E hoje nós sabemos que não. Porque com o tempo nós vamos descobrindo muitas coisas. Então estamos nós aqui submetidos a um planejamento, onde Joana nos diz que nenhum de nós somos privilegiados agora no planeta Terra. E ela nos aconselha que lembremos Jesus de Nazaré, o nosso mestre, no capítulo do Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então tem um propósito. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior e não poderia ser diferente, porque nosso planeta tem essa categoria de habitar espíritos que estamos espiando ou provando. Muito mais espiando do que provando. O que é espiar? É tomar um banho de depuração, um banho de luz, para a gente experienciar as situações que foram praticadas no passado e que não foram boas. Que nós atentamos contra a lei. Mas como a lei é divina, ninguém interfere nem ninguém fere, nós estamos ferindo a nós próprios. Então que nunca percamos a esperança nem a fé quando o sofrimento esteja no estado que estiver. Costumo dizer assim, nós estávamos em 2020, aí começamos a pensar em 2021, né? Que chegue logo, a gente quer vacina, a gente quer isso, a gente quer... Cadê 2021? Já foi. Estamos em 2022 e a vida continua. Então, o que foi que mudou na nossa vida? A grande reflexão é, nesse período que nós estamos vivendo no planeta até hoje, o que foi que mudou no íntimo de cada um de nós, pessoal, individual, intransferível? Porque nós não podemos, não devemos e não temos essa possibilidade de mudar ninguém a não ser nós próprios. Até gostaríamos, né? Mas fulano não está bem, ciclano não está bem, eu vou tentar mudar, deixar que eu dou um jeito. Não dá. Porque cada um só muda quando achar que precisa. Então temos que ter essa paciência. Temos que ter essa confiança. Que nenhum de nós estamos fora da misericórdia do Pai. A misericórdia divina é para todos, indistintamente. Para os perversos, para os anjos, para os ricos, para os pobres, para os malvados, porque nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele, a esse irmão chamado Jesus, vai ficar perdido no meio da multidão. Nesse momento, a nós da humanidade, estamos vivenciando a parábola do joio e do trigo. Acho que muitos aqui devem conhecer, né? A parábola do joio e do trigo. O Senhor semeou a boa semente lá no campo, que nós fizemos, mas agora está nascendo outra semente junto. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quer que nós arranquemos? E o Senhor disse, não. Por quê? Porque corre o risco de vocês arrancarem, por engano, o joio junto com o trigo. Porque eles se parecem muito. Quando é que nós vamos arrancar? No momento da colheita, no momento da ceifa. Porque aí nós vamos distinguir quem é quem. O joio será arrancado, será feito os móis e queimado. E o trigo vai para os celeiros para alimentar a humanidade. E assim aconteceu.
E aí vem a Kardec e pergunta na última questão do Livro dos Espíritos: o bem reinará na Terra um dia? E eles disseram sim. Quando a maioria dos espíritos que habitarem a Terra serem espíritos bons, porque não terá um lugar para aqueles que ainda estão cultivando e semeando o joio. O que é que simboliza o joio? A maldade, a violência, a destruição, a autodestruição, os crimes, tudo que não serve, não presta nesse momento, representa o joio. Mas o trigo vai prevalecer. Porque o que representa o trigo são as potencialidades divinas em nós. Que potencialidades são essas, Edivaldo? Inteligência, bondade, humildade, perseverança, perdão, alegria, tudo isso nós já possuímos. Nós estamos desenvolvendo, porque está ainda em germe. Vocês conhecem a história da Loja de Deus? Alguém já ouviu falar a história da Loja de Deus? Pois eu vou trazer aqui essa historinha que eu acho deveras interessante. Fala de um rico caravaneiro, um senhor doutor, dono de fazendas, que estava fazendo compra para suas fazendas numa cidade do interior. Rico e poderoso. Comprava de tudo para levar para a fazenda. Chegou em determinada loja, ele viu um letreiro luminoso, escrito Loja de Deus, doa-se tudo. E ele adentrou, ficou mais impressionado ainda, quando ele viu potes imensos de vidros, refletindo luz. Em cada pote estava escrito bondade, humildade, perdão, misericórdia, justiça, amor. Ele ficou encantado disso, é embala de tudo que eu vou levar. Eu vou ali continuar minhas compras. Quando eu voltar, eu pego minha mercadoria. Levou 1 hora fazendo as compras, depois ele voltou e perguntou ao balconista: meu irmão, cadê minha mercadoria? O balconista pegou um saquinho na ponta dos dedos e disse: aqui. Eu disse: mas como? Você não entendeu? Eu não disse que eu posso pagar, que eu quero levar de tudo e você me apresenta. Eu disse: meu irmão, parece que não entendeu, foi o senhor. Aqui nessa loja não se paga nada. Aqui é a loja de Deus e não se vende, não se dá. Doa-se tudo em semente para que seja desenvolvido. Assim somos nós. E os Espíritos nos dizem que muitas vezes, em uma encarnação, nós elegemos uma virtude para ser desenvolvida. Às vezes é a paciência, às vezes é a tolerância, às vezes é a bondade, é a misericórdia, é o perdão, porque nós somos espíritos em evolução constante. Porque as leis divinas que estão escritas em nossa consciência é que estão nos impulsionando para que nós cheguemos ao objetivo final. Como eles dizem que a evolução é quase infinita, não existe final. Somos seres imortais em experiências humanas e não o contrário. Nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos espíritos desde o momento da criação. Desse mundo agora que nós estamos habitando aqui, que estamos encarnados. Mas paralelo a esse mundo existe uma comunidade que convive conosco fora desse corpo material, usando o perispírito, que é um corpo sutil, que alguns podem ver, alguns podem sentir, estão no nosso meio e trabalham conosco, não somente no ser espírita, mas em toda a sociedade. Porque é a obra divina que é assim. Então, quando a doutrina espírita vem nos esclarecer que Deus é o Pai, mantenedor, criador e mantenedor da vida, fica mais fácil a gente confiar, porque acredito que na maioria de nós ainda não vivemos como espíritos imortais. Porque espírito imortal não tem medo de nada, porque sabe que não vai morrer, que o espírito é indestrutível, formado de razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, sentimento, emoção, são atributos de Deus que não desaparecem jamais. Sai do plano material, deixa a matéria,
retorna ao plano dos espíritos desencarnados e a vida continua. Caso contrário, se deixasse de existir, nós não nos encontrávamos com os familiares que já partiram através do chamado sonho, que é o encontro de espíritos naquele momento, um para fortalecer o outro. Nós para adentrarmos ao plano espiritual dos desencarnados, que é a nossa pátria de origem, da qual nós nunca saímos nem nunca sairemos. E eles que já estão lá com mais experiência, para nos fortalecerem, para a gente passar as experiências daqui e agora, com fé em Deus e com confiança. A Joana diz, lição para a felicidade, confia sempre em Deus. Não confia de vez em quando não, confia. Ora, quando nós estamos orando, nós estamos em conexão com o divino em nós, que é o que nós temos de mais sagrado. E esse divino começa a fazer conexão com as entidades espirituais evoluídas que nos sustentam, nos auxiliam na resolução das nossas questões. Aí eu lembro aqui do diálogo entre o senador romano chamado Nicodemos e Jesus de Nazaré. Quando Nicodemos, na calada da noite, buscou Jesus e perguntou: Mestre, com licença, peço desculpas pelo adiantado da hora, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O Senhor só pode ter vindo da parte de Deus. E ele disse: por quê? Porque o Senhor fez e continua fazendo coisas maravilhosas que até então eu não vi nenhum homem fazer. Aí Jesus diz: em verdade eu te digo, que nenhum homem poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele diz: como nascer de novo? Eu já idoso poderia voltar ao ventre da minha mãe? Eu disse: não, eu não estou falando de matéria, eu estou falando de espírito. O que é nascido da carne é carne, matéria é matéria. Espírito é criação de Deus. Homem e mulher não criam os espíritos, recebem já os espíritos prontos, criados pelo Pai, para dar continuidade ao grupo familiar. E ele saiu dali com essa pergunta respondida, e Jesus disse para ele: muito me admiras, o Senhor é doutor da lei, ensina a lei, divulga a lei, e não está entendendo o que eu estou falando. Não confunda espírito com matéria. O espírito é o ser que está além da matéria. Utilizamos a matéria para ajudar ela a evoluir e ela também nos ajudando a evoluir. Corpos materiais já tivemos vários. Esse agora é o mais importante. Porque esta encarnação nossa é a melhor. Porque as outras já passaram, como dizia Chico. Ninguém pode voltar lá no passado para mexer nele e fazer de novo. Mas a partir daqui para frente, nós podemos fazer um novo fim, um novo capítulo nesta existência. Mas só fazemos quando a gente conhece. Então confia sempre em Deus. Essa mensagem de Joana eu achei interessantíssima. Quando aqui em determinado momento ela tem uma mensagem que diz assim: a tempestade de hoje é a bonança que chegará amanhã. Estamos todos fadados à glória externa, à perfeição. Não tem esse espírito que não vai evoluir. Mesmo aqueles que nós achamos que estão conturbando o processo social, mas que eles precisam estar aqui. Porque essa escola é para aprendizado e não é somente escola. É uma escola, é uma oficina de trabalho, é um presídio, é um hospital. De espíritos ainda doentes, desarmonizados. Por isso que a maioria do mal supera o bem. Mas o bem já existe no nosso meio. Precisamos trabalhar para colocar esse bem a serviço. Porque todos nós possuímos no íntimo, independente da opinião dos outros, independente da avaliação dos outros, que nós possamos fazer o melhor por nós. Que quando fazemos por nós, estamos fazendo também pela humanidade inteira. Então nunca percamos a esperança nem a fé em Deus, porque Deus nunca desamparou e nem nunca desamparará as suas criaturas.
Lembro do provérbio do Evangelho: olhai os lírios dos campos, olha os pássaros do céu. Eles não plantam, não reservam, não colhem, no entanto, não morrem de fome nem de sede. Estão aí dando exemplo para nós na natureza. O que os mantém? A mesma lei divina que nos mantém. É o grande exemplo da natureza. Então, por que perder a confiança? Por que perder a esperança? Por que perder a fé que nós estamos construindo ao longo dos tempos? E o mestre já disse que a fé é capaz de remover as montanhas e os obstáculos, quaisquer que sejam, através do trabalho. O sofrimento pode ser opcional, como disse aqui no início Joana de Ângeles, que alguns escolhem no seu planejamento viver uma vida sofrida, porque é a consciência do espírito que só aceita que ele se liberta assim, sofrendo. Já outros não, dizem: não, eu quero trabalhar, como é que eu posso evoluir mais rápido? E se equilibre, se harmonize, estude, para você desenvolver a mediunidade quando você estiver encarnado, que você vai se auxiliar e vai auxiliar outros. E o espírito vai se capacitar para quando chegar aqui, em qualquer idade que seja, a faculdade mediúnica aflorar, para ele entrar em intercâmbio de equilíbrio para si e para os outros. Trabalho, perseverança e fé. Olha o exemplo dos nossos irmãos Chico e Divaldo, que são os espíritos que nós conhecemos aqui no Brasil, que dedicaram a vida ao seu planejamento reencarnatório. O Chico Xavier deixa uma obra imensa para que a gente possa estudar, possa ler, possa refletir e saber quem somos realmente, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, o que é que nós precisamos fazer para melhorar o planeta. Nós não podemos melhorar outra pessoa, ninguém, mas nós podemos melhorar a nós próprios e criar a corrente do bem, porque quem vê a nossa melhoria, pela força das coisas, está sendo impulsionado também. Não só os encarnados, mas os desencarnados também que nos acompanham. Então essa é a confiança no Criador e mantenedor da vida. Confiemos em Deus em todas as situações da nossa existência. As provações que nos visitam, as solicitamos e Deus as concedeu com a sua misericórdia. Ele não diz que ia ser fácil, mas se nós solicitamos é porque precisamos. E os espíritos que nos tutelam só permitem se nós formos realmente dar conta que existe ligados a nós, repetindo, uma pleiade de espíritos superiores que nos amam profundamente, que não vieram nesta encarnação e pode ser que não venham de forma alguma, que estão dando suporte ao núcleo familiar para que esse núcleo seja vitorioso. E eles trabalham na Terra em nome de Jesus, todos vinculados a uma causa maior, que é o Pai, Criador e mantenedor da vida. Então, por que perder a esperança, a fé, nesses momentos difíceis que nós vivemos? Desse modo, nunca permita que o desencanto, a aflição te conduza à dúvida a respeito da proteção divina. Ele que te criou, providencia todos os recursos para que alcance a finalidade sublime para a qual fomos criados. E qual é essa condição? A perfeição espiritual. Nós estamos em processo de evolução. Costumamos dizer: mas eu ainda sou imperfeito. Ótimo, somos ainda imperfeitos. Mas Deus não cria coisa alguma sem perfeição. Utilizamos a palavra imperfeito para dizer que ainda não alcançamos o objetivo de Deus. Como diz a música, um dia todos nós também seremos anjos. Não vamos viver encarnado o tempo todo. Olha que interessante. No nível que nós nos encontramos, ninguém quer perder o corpo físico, porque nós ainda tememos a morte pelo desconhecido e pelo nível espiritual que nós nos encontramos. Mas os espíritos superiores, quando reencarnam no nosso meio, eles já sabem que não vão estar ligados ao corpo físico por muito tempo, vão se desligar mais facilmente e vão continuar seu trabalho do outro lado da vida.
nós falamos que o planeta está rumo ao mundo de regeneração. Somos nós, esse mundo daqui, estamos querendo ser espíritos regenerados. E quem nos estiver acompanhando, aí sim, é a ceifa da parábola do joio e do trigo. Quem são os ceifeiros? São os espíritos que trabalham na seara de Jesus, que estão recebendo do outro lado da vida, eles espíritos que estão deixando a terra, cada um no seu nível evolutivo. E aqueles dos níveis mais deploráveis, talvez não retornem ao planeta Terra. E aí entra a afirmação de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Aí vem Kardec e fala de pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade, não somente o planeta Terra, mas vários mundos são habitados. E os moradores estão cada um no nível que lhe é próprio. E nós estamos aqui tentando melhorar a nós, melhorar a morada, melhorar a comunidade e a humanidade da Terra. Tudo sob a assistência dele, Jesus de Nazaré. Que na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o espírito mais evoluído que Deus já ofereceu à humanidade? E eles dizem: vede Jesus, ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então confiemos. Além de confiar, trabalhemos no bem, porque o mal é a ausência do bem. Onde não houver o bem, o mal pode proliferar. Então nós vamos fazer o que seja melhor para que a gente construa um mundo íntimo melhor. São as atitudes renovadas que nós fomos convidados agora, no pico da pandemia, para que a gente possa refletir o que é que nós desejamos realmente. Quando estávamos espalhados, não podíamos estar juntos, nem com os familiares. E depois que podemos, como é que nós estamos? São as reflexões. Então que o Pai de bondade, de misericórdia, de justiça e os amigos espirituais que nos assessoram nos fortaleçam, que esta noite seja uma noite especial. Quando nós formos descansar o corpo físico, que fizermos nossa prece, possamos nos encontrar com o nosso anjo da guarda. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gente, perguntas, colocações, fiquem à vontade, tire as dúvidas, aproveite. Vamos nos deleitar com todo o conhecimento que Edivaldo César tem. Se tiver algum questionamento, façam. Se tiver colocação também, enriqueça o trabalho nosso. Porque aqui é um conjunto, né? São todos. Edivaldo, é como ele mesmo colocou, né? Somos irmãos universais. As casas espíritas estão cada uma no seu lugar, mas os espíritos que trabalham nessas casas, eles não têm a casa, eles trabalham e vão em qualquer lugar, em qualquer momento. A gente não cai num lugar por um acaso, o acaso não existe. Ninguém surge num planeta, num país, num estado, num município por um acaso. Não existe acaso. Tudo na vida tem um porquê. Só não venha dizer das escolhas de casamento de marido e mulher, viu? Que aí foi o livre-arbítrio que fez a escolha. Mas os demais, filhos, tudo tem um sentido lógico. Temos uns minutos, se quiser perguntar de Edivaldo César, aproveite. Se quiser trazer algumas considerações também, fique à vontade. Estamos num grupo de estudos. Bom, já vi que não tem dúvidas. Não, eu tenho. Boa, não? Como você falou aí, no caso de escolhas de marido, nesse aspecto pessoal, que nós não escolhemos, mas às vezes nós encarnamos e vamos casar com alguém que nós temos um débito de encarnação com aquela pessoa, não? Certo? O que você me diz? É uma necessidade, como ele falou, que nada ocorre por acaso, nem porque o acaso não existe, né? As pessoas que nós encontramos aqui, elas têm necessidade de passar pela nossa vida e nós pela dela. Pode ser que seja um tempo mais curto, um tempo mais demorado, com certeza tem algo a ser feito. Mas nunca para o desajuste, que é o objetivo que a gente se reajuste, seja com quem for. Porque na lei divina, desajuste não existe. Mas pode ter esses encontros realmente por um período,
As pessoas não se dão conta que ciclos se fecham. Fechou aquele ciclo, terminou. Vamos para diante. Não vamos mais ficar presos àquela situação, porque tudo passa. Então pode acontecer. Eu ouvi uma vez, numa certa casa espírita, falando assim, né? A maioria dos casamentos aqui na Terra são provacionais, né? Sim. Por causa da própria categoria de expiações e prova dos espíritos. Por isso que ainda tem essa conturbação. Quando a gente se equilibra mais, se harmoniza mais, as situações, não só essa, mas todas as outras serão mais harmonizadas. Sim, outra coisa. Quando um casal um sofre mais que o outro, no caso, geralmente a mulher que sofre mais, né? Aí desencarna. Na próxima, alguma encarnação vai voltar com o marido e mulher novamente, ou pode vir com um outro grau de parentesco, alguma coisa assim? Ela está querendo saber para se preparar. São situações que tudo é possível e coisas que nós não temos taxativamente como responder. Vai depender da necessidade dos espíritos, né? Tem algum que diz assim, olha, nosso compromisso acabou lá na Terra, não quero te encontrar mais nem pintar de ouro, viu? Mas às vezes a situação é completamente outra, é diferente. Então, cada caso é um caso, são inescaláveis. André Luiz, ele tem um livro, se eu não estou enganado, o livro de Obreiros da Vida Eterna, que ele traz alguns princípios de desencarnes e reajustes. Se eu não estou enganado, é o Obreiros da Vida Eterna, que ele traz a história de um padre chamado Dominique ou Daminiano, uma coisa assim, não lembro agora, já tem um tempo que eu li isso. E ele vinha com uma missão de reencarnar junto com uma moça e eles juntos daram continuidade a um trabalho que eles precisavam fazer. Só que quando ele reencarnou, voltei, mas esqueci, né? Sim. Ele esqueceu do compromisso e aí vai o livre-arbítrio de cada um. Ele foi para o sacerdócio e ela seguiu a vida, casou com outras pessoas, seguiu a vida. E ele foi para o sacerdócio sem estar pronto por aquilo, porque o sacerdócio na época era o poder, e ele gostava do poder, ele quis o poder e começou a fazer um monte de besteira. Estupros e outras coisas mais. Tanto que ele é morto por um marido que viu ele molestar a esposa, ele deu um veneno para que ele desencarnasse. Então assim, você tem um livre-arbítrio. Os encontros de almas não são mais fortes, mas é você que decide se você vai ou não. Não é capaz daquele tempo que você de volta, você vai casar com Leite, porque a família dela é boa e ela, Leite, vai casar com o senhor de volta porque a família dele tem dinheiro. Então, o homem de bem, trabalhador, vai casar. Esse tempo já passou. Nós temos um livre-arbítrio também. Existe um encontro de alma. Nada por acaso, mas cabe a cada um decidir. Porque imagine o seguinte: se isso fosse chancelado, qual método que você teria das coisas boas que você adquiriria? Ou qual a responsabilidade que você teria sobre os atos que você cometeria de desatinos? Então, como ele disse aí, isso é muito relativo. Não dá para cravar uma coisa certa. Pelo menos já sabemos que há possibilidade. Agora, quais são? Só Jesus. Nós não podemos de forma alguma. Oi, ou não? Ele falou que os espíritos, eles já vêm para a Terra com uma escolha de sofrer, né, para cumprir a missão aqui na Terra, base do sofrimento, ou não, ou de repente, esse exemplo de Valdo Franco, já no Kardec vem, né, para ensinar as pessoas, né, já vem com uma outra missão. Você faz essa escolha lá, e quando chega aqui na Terra, você não se liberta mais? Você não tem essa possibilidade de libertação? Tem alguns que fazem a escolha e depois, como ele falou, esquece e desvia o processo. Aí a própria vida fica chamando ele de vida. Em todo lugar que ele vai, ele está sendo indicado. Por quê? Porque foi um compromisso assumido e que é o melhor para ele. E quando chega aqui, pode esquecer. Depois de cumprido, sim, agora sim, eu posso respirar tranquilo, porque eu solicitei. E eu cumpri. Imagine Chico Xavier, que desencarnou como um passarinho, né? Deixando uma obra magnífica para todos nós. O Divaldo, que está aí sob moratória, que já era para ter desencarnado há algum tempo, mas graças ao trabalho que faz, o plano espiritual o sustenta. Quando terminar essa, com certeza parte para outra. E todos queriam família, né? Queria vários filhos. E aí os filhos são os filhos alheios, os filhos dos outros, né?
E outros estão chegando, estão vindo. Nós também temos missões. A nossa principal missão é trabalhar a nossa evolução espiritual. Que não podemos deixar para ninguém, mesmo porque nenhum espírito pode fazer por nós. A questão do mérito, como ele fala. Todos nós estamos também sob uma missão. Cuidar de nós como espírito, cuidar do corpo e da alma. E essa missão, necessariamente, ela não está ligada à etimologia da palavra. Não, irmã Lúcia era missionária, foi uma missionária, né? Mais vezes ela foi uma missionária. Quando a gente fala de missão, que algumas pessoas se perguntam, poxa, qual é a minha missão aqui na Terra? Não está necessariamente ligada a essa questão. De uma missão ampla, lá em cima eu posso fazer, não. A nossa é essa mesmo. É importante para a gente, porque só a gente pode fazer. Cuidar da família, cuidar do grupo. Intransferível. Pessoal, individual e transferível. É isso mesmo. Porque ninguém pode fazer. Os nossos amigos espirituais estão torcendo por nós, mas eles não podem fazer o que nos compete fazer. Porque senão o mérito é deles. E nós vamos ficando para depois. Confiemos. Com certeza. Vamos nos despedir dos nossos amigos internautas, né? Senão vamos concluir aqui. Eu vou pedir para que